Tudo bom? Sim? Vocês lembram-se de quando eu vos disse que tão cedo não ia ver uma novela? O ano passado, quem acompanha este podcast e é um OG deste podcast, sabe que eu estava viciada numa novela que era A Fazenda. Super viciada. E eu tive uma dependência emocional dessa novela. Eu gostava muito, muito daquela novela e eu acompanhava religiosamente. E eu tenho um problema com estas coisas, que é, eu tenho uma personalidade um bocadinho aditiva e quando eu fico viciada a ver uma coisa, eu depois coordeno a minha vida à volta de estar disponível naquele horário para ver aquela coisa acontecer. E então eu disse para mim mesma, quando essa novela acabou, que não ia ver mais novelas, porque pronto. O que é que acontece? Desde essa altura para a frente, eu nunca mais vi nenhuma novela, efetivamente. Mas acompanhei uns Big Brother, uns Secret Story, também sempre com a mesma intensidade, coisa que eu já deixei de fazer, porque não me fazia bem. Então eu não estou a acompanhar de momento de todo este reality show que é o Big Brother Verão que está a dar. E entretanto fui coagida pela minha amiga Raquel Nogueira a ver uma novela. E eu não me orgulho de dizer que foi fácil, foi muito fácil. Ela contou-me o plot e eu no fim de semana tinha 23 episódios para ver, ou seja, para ficar a par, e eu vi todos os episódios da novela para apanhar a minha amiga e começar a ver a novela. Portanto, ela só me falou da novela, disse que estava super entusiasmada com a novela e disse-me para ver, que eu tinha de ver, porque tínhamos que discutir a novela, e eu não tenho mais nada, zero fiel aos meus princípios, e é aquilo que eu prometi a mim mesma, que era não me agarrar a mais uma novela, porque não faz sentido nenhum eu, com 31 anos, jovem que sou, estar viciada numa novela da TVI, que se chama A Madrasta, by the way. E acontece que eu cedi fácil e estou a ver a porcaria da novela. Pronto, e portanto estou a gravar isto às 21h20, sabendo que às 22h30 eu tenho de estar a ver o episódio da novela, que tem sensivelmente 32 minutos. Portanto, sim, estou muito interessada na novela. Nem vos disse olá. Olhem, eu estou tão cansada. Hoje, imagina, eu não gravei o episódio ontem, já assumi que eu faço isto à última da hora. Não gravei o episódio ontem porque pensei, não me apetece, é segunda-feira, estou cansada. E entretanto, hoje eu tive 350 reuniões, já falei com bué da pessoa, já tive assim emoções e sem dúvida que não era o dia para eu estar aqui a falar. E também não era o dia porque eu não tenho muita coisa para dizer. Não tenho mesmo assunto, não se passou assim nada de especial. Esta semana nada a destacar. Trabalhar, casa. Fim de semana, não sei, fui à praia, mas não fiz nada de especial. Tive aqueles fins de semana de retiro espiritual e retiro de solidão. Vi a novela. Fiz coisas, tudo o que eu fiz no fim de semana em casa foi enquanto via a novela. Lavar a louça, jantar, almoçar, limpar a casa, tudo foi a ver a novela. Tratar da roupa, etc. Foi tudo a ver a novela. Pronto, e estou super entusiasmada com a novela. Acredito que vocês não queiram propriamente saber qual é que é o plot twist da novela. Mas quando eu me enervar com a novela vou vir desabafar para aqui, como é lógico, porque é isso que eu faço e é isso que eu sempre fiz.
Entretanto, pronto, como vocês já estão habituados, vocês que ouvem este podcast sabem que eu muitas vezes venho para aqui e não tenho nenhum tema definido. Eu vou só falar assim do que me vier à cabeça e depois vou trazer aqui a minha convidada especial deste episódio, que é a minha amiga Ângela, que me tirou... Como é que se fez? Como é que se fez? Não, como é que se diz? Fez uma leitura de cartas de tarot, não faço ideia se é assim que se diz, do meu mês de agosto. Vocês sabem que eu estabeleci aqui uma rubrica no último episódio de cada mês. Eu vejo as previsões do meu signo para agosto. Para agosto não, para o mês seguinte. Enfim, para o mês seguinte. E desta vez a minha amiga Ângela voluntariou-se, como maior fã deste podcast, para fazer uma leitura de cartas tarot e dizer-me como é que vai ser o meu mês de agosto. Como é que eu me sinto sobre isso? Sinto-me um pouco assustada, porque vai bastante... obviamente já ouvi, não vou passar aqui uma coisa antes de ouvir... sem ouvir primeiro. Já ouvi e assustou-me porque corresponde bastante àquilo que eu imagino que seja a minha vida nos próximos tempos. Eu não posso, ou pelo menos não quero, falar para já muito a fundo do que é que vai ser a minha vida nos próximos tempos. Em breve eu trarei novidades. Estou como aquelas influencers, tipo, estou a fazer um projeto bem fixe, mas não posso dizer. Mas não faz mal, porque vou passar aqui o áudio dela, que ela fez um pequeno resumo. Primeiro mandou-me um vídeo de 11 minutos enquanto fazia a leitura e depois prontificou-se para fazer um resumo num áudio de como é que vai ser o meu mês. E depois até podemos fazer uma comparação com aquilo que disser aí nos sites manhosos da net. Portanto, também aviso já, quem não tiver para coisas muito esotéricas neste episódio pode já abandonar e ir, porque eu sei que há muitas pessoas já partilharam comigo que não gostam destas coisas mais esotéricas, mas eu abracei um bocado esta veia. Continuo a ser uma pessoa bastante cética no que diz respeito a todas estas coisas, mas acho graça. E devo mesmo admitir que está muito alinhado com aquilo que eu vejo na minha vida num futuro breve. Outra coisa é que ao entrarmos neste mês de agosto, na verdade, do dia de ontem, dia 27, a um mês, faz um ano que eu criei este podcast. Sim, senhora. É impressionante. Para mim é impressionante porque eu já comecei muita coisa na minha vida que não acabei. Às vezes eu tenho mesmo vontade de fazer as coisas, depois começo e não continuo, não dou continuidade. E apesar de nem sempre ter conseguido ser constante, ou seja, de vez em quando falhei umas semanas de podcast, estou mesmo orgulhosa de mim por ter levado isto a cabo durante um ano. Claro que, de certa forma, houve coisas que não cumpri, ou seja, pretendia ser muito mais ativa a nível de conteúdos, a nível de fazer o meu marketing, a nível de criar coisas novas. Eu tenho isso tudo planeado, não colocado em prática, porque é mesmo muito desafiante, ou seja, talvez eu não tivesse consciência do quão desafiante é cumprir este compromisso, porque tenho a minha vida, não é? Tipo, eu tenho o meu trabalho, o meu trabalho não é nada que envolva salvar vidas ou algo muito importante para a sociedade no geral, mas é um trabalho muito exigente a nível de cabeça. Pensar, idealizar, fazer coisas novas, criar, tem alguma pressão nesse sentido. E às vezes não sobra muito espaço para outras coisas. Não sobra muito espaço para aquilo que
Ou seja, o que é que eu quero dizer? Às vezes nós idealizamos estes nossos projetinhos pessoais que é fixe ter e nos quais nós devíamos ter muito mais motivação para investir, para nos dedicarmos porque é uma coisa nossa, e eu tenho super esse carinho pelo podcast, ou seja, é uma coisa que eu me orgulho de ter e que eu estou super orgulhosa de ter sido consistente e estar quase a fazer um ano e ter publicado praticamente todas as semanas, mas ao mesmo tempo sinto que podia ter feito muito, muito mais. Só que lá está, às vezes sinto que estou drenada com tudo o que tenho de fazer ao longo do dia, tenho imensos estímulos diferentes, imensos projetos diferentes uns dos outros, e depois não tenho capacidades para canalizar o meu melhor para um projeto que me dá tanto gosto, que me dá tanto gozo e que eu gosto tanto de fazer, que é este podcast. Mas, still, como já ouço muitas pessoas dizer e me identifico bastante, melhor feito do que perfeito, e eu sei que não é perfeito. Sei também tudo o que quero melhorar, tenho isso em mente, mas pronto, ainda não cheguei a todos os sítios e está tudo ok, já fiz as pazes com isso, mas tenho razões para olhar para este projeto e estar contente por ter gravado, por ter falado, por me ter exposto. Minha mãe dizia no outro dia, num comentário que ela fez no Spotify, eu gostei muito, que é fixe eu utilizar este espaço para às vezes refletir sobre as coisas boas e as coisas menos boas que acontecem, porque acaba por dar a possibilidade de dar mais valor às coisas boas que acontecem e se calhar relativizar as más. E eu concordo, eu meio que refleti um bocadinho sobre esse comentário que ela fez, e é quase como ter um journal aqui, não é? Tipo aquela coisa de todos os dias refletir coisas boas que aconteceram durante o dia, coisas menos boas, aprendizagens. E é um bocadinho o que eu faço aqui nos episódios, refletir sobre a semana, dar highlight a coisas boas que me aconteceram, experiências que eu tive. E eu nunca fiz esse exercício porque eu às vezes sinto um bocadinho de constrangimento de ouvir os meus episódios. Eu não adoro ouvir-me a falar e às vezes penso que só ouvir vou querer eliminar o episódio. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou aqui a falar, como é uma coisa espontânea e genuína, porque não é muito planeada, a maior parte deles não são nada planeados, mesmo eu pensando que devia planear mais e devia, ao mesmo tempo esta vertente de ser assim mais raw, tipo, é fixe porque me dá a possibilidade de refletir e às vezes acabar estes episódios e sentir-me mais leve e sentir certamente que se fosse ouvir todos os episódios de há um ano para cá ia ficar super impressionada com a quantidade de coisas que fiz, com a quantidade de vezes que fiz planos fixes com os meus amigos, que fiz coisas com a minha mãe, que fiz coisas que viajei, que tive a oportunidade de conhecer sítios diferentes, que fui de férias para ali ou para acolá, que jantei ali ou acolá. Pronto, coisas que fiz e que são importantes para mim, cada vez mais. E eu fico contente por isso porque realmente é o meu espaço, obviamente partilhado com as pessoas que querem e que ouvem e têm essa disponibilidade, pelas quais eu estou extremamente grata sempre. Acho mesmo impressionante e questiono sempre porque é que as pessoas tipo, têm interesse em ouvir, entendem-me? Não sou ninguém importante, não tenho vida mediática, a minha vida é a vida de uma pessoa completamente normal que, pronto, tem as suas historietas que acontecem aqui e acolá, mas fico contente porque porque há muitas pessoas que ouvem isto desde o primeiro e ouvem religiosamente e eu fico super contente com isso. Portanto, vai ser um mês de refletir também um bocado neste podcast. Confesso que para mim é das coisas que eu sem dúvida tenho mais orgulho de ter feito
ter mantido, já disse isto, mas tipo, é um marco grande para mim, porque pensando na pessoa que eu era há uns anos atrás, isto realmente para mim não era uma realidade. E por isso vamos entrar no mês de aniversário deste podcast. Vamos entrar no mês de agosto, que é um mês que eu particularmente não costumo gostar muito. É um mês muito longo, se bem que este mês de julho também já vai longo para caraças. É um mês muito longo, as pessoas estão de férias, é um mês aborrecido, custa a passar, mas eu acho que vem aí coisas interessantes. Estou a trabalhar para o meu vision board. Estou aqui a olhar para ele e é fixe de ver que muitas coisas estão concretizadas. Acho que aqui, daquelas coisas que eu sinto que não vou concretizar, pelo menos talvez seja mais difícil, é, por exemplo, ir a Paris, ou ir a Itália. Neste caso eu coloquei Roma. Eu gostava mesmo muito de ir, eu não conheço Itália. E Paris, obviamente, eu conheço, mas eu gostava de ir a Paris. Gostava que para mim ir a Paris fosse uma coisa de tocar lá, estás a ver? Vou a Paris. Gostava quase que fosse como se fosse uma rotina de género. Eu de X em X tempo vou a Paris. E portanto, acho que esta parte, apesar de o tema ser viagens, eu já viajei e estou super grata por isso. Acho que não vai ser este ano que eu vou conhecer Itália, mas quero mesmo muito, é um dos meus países de sonho para ir. E é daqueles países que eu podia ir de uma ponta à outra e gostava mesmo muito que isso acontecesse, mas ao mesmo tempo olho para o meu vision board e está tudo a acontecer do que aqui está. Talvez as poupanças também não estejam no seu melhor estado, mas pronto, são 3 fotos de muitas e está tudo a acontecer. E eu estou contente com isso, estou contente comigo e estou contente, apesar de receosa, estou contente com os próximos passos que irei dar. Em termos de trabalho, eu estou a fazer, estou numa fase de estratégias, portanto eu não sei se há aí pessoas que sabem o que é que eu não faço, porque eu acho tipo só pessoas, minhas amigas e que me conhecem muito bem é que ouvem este podcast, mas eu também já falei isso várias vezes, eu faço estratégias de marca, escrevo copy, etc. Estou numa fase de fazer mais estratégias do que copy, e as estratégias são estratégias de marca e comunicação, etc. São coisas que eu gosto muito de fazer, mas que exigem de mim o dobro ou o triplo a nível de pensamento e coisas do que o copy em si é uma coisa que me é um bocadinho mais natural fazer. Até porque eu tenho tendência para divagar, como vocês sabem, então é-me difícil às vezes focar, porque eu também gosto, divago, mas também gosto de ter uma abordagem um bocadinho mais pragmática nas coisas, e então é mais difícil manter o foco e é sempre sob alguma pressão para as coisas estarem feitas e para ter uma boa ideia, e às vezes as boas ideias não é... Às vezes não, nunca, não é tipo, vou ter uma ideia e de repente a ideia nasce, né? É preciso tempo para as ideias virem e estar predisposto e dormir bem e não estar na TPM e etc, etc. Portanto, é isso. Este ano, estranhamente, eu estou numa fase, apesar de eu estar a ver Fórmula 1, etc., eu sinto que estou muito mais numa fase de ler do que estou numa fase de ver desporto, ou o que seja. Desporto, não, Fórmula 1. O ano passado eu estava muito mais envolvida na cena. Confesso que este ano desmotivei um bocado também,
pelos resultados da equipa que eu mais gosto, nem sempre terem sido os melhores. Agora têm sido melhores, mas eu desliguei um bocado. Este fim de semana houve corrida e eu obviamente vi, mas pronto, não estou tão envolvida na cena, não estou a viver aquilo ao momento. Mas gosto muito. E não sei se há fãs de Fórmula 1 desse lado, tenho a certeza que há, mas há uma exposição no Museu do Caramulo de Fórmula 1. Até acho que há lá um carro do Ayrton Senna e tudo, acho que é espetacular. Não sei quanto é que custa, nem sei quando é que está, de quando a quando é que está disponível, mas sei que há e que deve ser incrível, absolutamente incrível. Mas pronto, tenho andado mais a ler, estou a tentar também treinar cada vez mais o meu inglês, já vou com uma cena de Duolingo de bué de dias, sem falhar. Estou a tentar também ler em inglês, que também é bom. E pronto, tenho estado muito mais na leitura e agora com minha nova opção que é a novela, que pronto, tem que haver sempre aqui estas opçõezinhas do momento para arruinarem com o meu foco, e pronto. Entretanto, eu sinto que, também já falei aqui sobre isto, desenvolvi vários problemas de sono, ou seja, eu já não sou mesmo uma pessoa a dormir, tenho muita dificuldade em dormir e em descansar. Ainda ontem eu fui dormir e tipo, só de pensar que hoje tive tantas reuniões, tanta coisa a acontecer, que eu fico logo overwhelmed e depois demoro bem tempo a adormecer já em antecipação, em sofrimento por antecipação de estar com saber que vai acontecer tanta coisa. Pronto, enfim, isso não é por isso, é por outras coisas e eu estou sempre estou com dificuldades em dormir. Já tentei tudo e mais alguma coisa para adormecer, e não resulta muito bem. Eu até, inclusive, ai, bati no microfone, desculpem, mas é que eu tenho de ir ver se a minha janela está muito aberta porque sinto que estão aqui coisas voadoras na minha casa e não me está a apetecer ser mordida. Pronto, sim, desenvolvi mesmo problemas, se calhar, crónicos de sono e tenho muita pena disso porque dormir era dos meus melhores assets e agora sou uma porcaria a dormir e estou triste com isso. Acho que o único sono que me deixa orgulhosa é aquele que eu faço, que eu durmo na praia e que me sabe muito bem, mas depois à noite não sou muito boa a dormir. E então pronto. Por acaso estava a olhar para o meu gato e estava a pensar que ele já não participa aqui há muito tempo, mas sem dúvida que foi uma presença muito forte ao longo deste ano de podcast. E outra coisa que eu já saltei de assunto e voltei, na verdade, eu estou muito feliz mesmo de ter gravado os episódios que gravei com outras pessoas, principalmente comecei com a minha mãe, depois a Ângela, depois o Leandro, e estou mesmo muito feliz desses episódios que aconteceram e que foram, sem dúvida, tendo que eleger os meus episódios preferidos, esses foram sem dúvida os meus preferidos. E é isso, amigos. Na verdade vai ser um mês de reflexão. Fico triste porque este mês também me custa um bocado a passar, não só porque é tipo o pico do verão, é um mês que eu não costumo ir de férias e muitas pessoas vão de férias e é meio aborrecido e depois há muitas pessoas, ou seja, depois do trabalho, supostamente não há muito trabalho, mas como as pessoas vão de férias há muito trabalho, e depois há o entretenimento para neste mês, ou seja, os podcasts que eu costumo ouvir vão todos de férias e eu fico triste porque não queria deixar de ter esses conteúdos. Para mim a vida continua igual, mas eu sinto que depois não consigo que seja igual porque não tenho essas rotininhas de ver os meus podcasts, que eu gosto mesmo muito de ver. E eu estou a amar aquele podcast que, por acaso, acho que ainda vai continuar, que é o Saúde ou Doença já tinha falado aqui do Guilherme Geirinhas e da Margarida. É mesmo super interessante, ainda não vi o episódio desta semana,
Mas o da semana passada com o Salvador Sobral e a Luísa Sobral foi incrível. Tem levado pessoas mais inusitadas e eu gosto muito disso, conversas mesmo com conteúdo. E depois olho para aquilo e penso assim, bem, o meu podcast é mesmo um podcast da Wish. E eu tenho que ser muito humilde pronto, para colocar este podcast no ar com pessoas a fazer conteúdo com aquela qualidade. É mesmo muito bom. Os dois são ótimos conversadores, com abordagens super diferentes, mas eu gosto mesmo muito do cenário, a forma como está construído, as transições. Acho mesmo muito interessante. E pronto, assim de conteúdos que eu vejo, eu realmente gosto disso. Depois vejo sempre também o Whats do Pedro Teixeira da Mota, que também vai de férias. Eu gosto mesmo muito do Pedro Teixeira da Mota, já acompanho há muitos anos. E isso também me irrita, as pessoas irem de férias do podcast, irrita-me. Depois também tem o Terapia de Casal, que eu também já acompanho há bué de anos, vai sempre de férias agora neste mês, e é como se tipo, o conteúdo desaparecesse e não tivéssemos os nossos pequenos entretenimentozinhos. E eu fico triste com isso, por acaso põe-me para baixo, sabem? Não sei se vocês sentem a mesma coisa. Pronto, não tendo grande coisa para dizer, e peço desculpa por isso, eu provavelmente quando isto acabar vou-me lembrar de coisas que eu queria dizer e que não disse. A única coisa que eu tinha aqui apontada era novela e Ângela, porque tenho aquele áudio da Ângela para passar. Mas é isso, vamos então ouvir a minha amiga Ângela. Eu espero é que se ouça, porque vou ficar mesmo triste se não só ouvir. Sabem o que é que eu precisava? De beber água. E vou beber, só que não vou beber aqui no microfone por causa de não incomodar as pessoas. Vou beber fora do microfone, tá? Pronto, bebi fora do microfone. Acho que deu para perceber que não fiz aqui nos giz. E vou passar aqui o áudio dela. E enquanto o áudio dela está a passar, eu vou pesquisar aqui no Google se está de acordo. Vá. Ok? Pronto, a ver se passo o áudio certo e não um áudio em que ela fale mal de alguém ou assim, não é? Brincadeira. Deixa eu ver se é este. É este. Só que tenho que pôr em velocidade. Será que um é muito devagar? Porque depois não sei se um e-mail se percebe o que é que ela diz. Deixa eu ver. Vou pôr aqui. Então, vou fazer aqui um resumo da tiragem que te fiz no sábado à tarde, sendo que é importante salientar que eu no sábado à tarde estava assim um pouco debaixo d'água. Então, aproveitar, salientar que tenho um baralho novo, um baralho que eu utilizei pela primeira vez contigo. Por isso, sente-te banhada pela sorte. Eu sinto. Ok. Então, clima do mês de agosto. É importante também dizer que o mês de agosto vai ser um mês de eclipses e eclipses significa transformações. Muita coisa vai acontecer agora, já a partir de amanhã. Agosto vai ser um mês de eclipses. Eclipses são transformações, são ciclos que se fecham e, portanto, vamos ver o que é suposto acontecer. O arcano maior que saiu foi a papisa, ou a sacerdotisa, mas quando eu estava a embaralhar, caíram logo imediatamente duas cartas. Embaralhar. Que foi o copas. E as duas cartas que saíram remete-me aqui a algo que me diz que tu estás mais preocupada, alguma coisa que está aí a tirar-te o sono. Então, fazendo aqui, e tirando isto que a minha eu tenho sono. O meu lanche, fazendo aqui um resumo. O mês de agosto pede que tu confies na tua intuição, ok? Estás muito à flor da pele. Porquê que será? Ok. Com sentimentos aqui muito aflorados,
Coisa que não é muito normal, porque tu até és uma pessoa relativamente ou bastante racional. Estás muito sensível, mais do que imaginas, e estás com a tua parte emotiva que te faz ficar sem filtros, mais do que o habitual, diga-se de passagem. E claro que isso faz com que tu fiques mais cansada. Pausa só para dizer que ela aproveitou isto para me dizer que eu não tenho filtro. Enfim. É que isto não anda. Isto não está como eu quero. Mia, sai daqui. Peço desculpa, a Mia está-me a roubar aqui o A meu minha é lanche. gata. Saiu Mago, Louco e Torre. Há aqui uma coisa que vai acontecer, que vai abalar as tuas estruturas, mas sai-me um mago que me diz que tu tens o poder para fazer, tu tens todas as ferramentas necessárias para ultrapassares isso. Tens que confiar na tua sabedoria, porque tu vens representada pela Papisa, e tens que recorrer, sobretudo, às armas que o mago te dá. O mago é aquela pessoa que tem a capacidade de co-criar a própria realidade. Estou farta desta palavra, transformação e co-criação. Acho que são palavras que nós dizemos todo o dia, então já não suporto ouvir isto. Aqui a torre tem que cair. Aqui é quase como uma coisa tivesse que morrer para outra poder renascer, ok? Portanto, não tentes segurar esta torre, deixa cair, com a certeza que tu possuis todas as capacidades para ir à luta, mas eu acho que tu sabes disso, tu sabes que apesar de todo o cansaço, de toda a emoção que está aí a acontecer na tua vida, o impacto que vai gerar, tu vais ter a cabeça no sítio para gerir isto tudo, e porque também tens um apoio e uma rede de suporte muito grandes, porque saiu também o 3 de paus, que é e o 3 de ouros e também o 3 de copas, que é todo o trabalho e o esforço em equipa. As pessoas que tu tens à tua volta vão-te ajudar, ou seja, não vai ser uma luta que tu vais travar sozinha. Não vai ser algo que tu vais fazer sozinha. Esta torre vai acontecer inevitavelmente, contudo, embora pareça uma coisa má, não é. A torre normalmente é um fim de ciclo, um ciclo que tem que acabar para que o novo chegue. E agora, numa fase inicial, tu vais dizer: eu não sou capaz de abraçar isto tudo, mas tens mesmo que ir em frente. Quando a torre acontecer, não desistas, vai em frente, apoia-te na tua rede de suporte, que é para isso que eles estão lá. E vai acabar por esta rede gerar ainda mais conexão, vais criar mais relação com eles. Definitivamente o mês de agosto é um mês de muito trabalho, muita mudança para ti, vai ser um mês extremamente cansativo, mas nada temas, minha amiga, porque nós estamos cá, está bem? Tens no final deste mês tu vais acabar com uma leveza maior, tens que enfrentar isto com olhos de estou a iniciar um ciclo novo, a iniciar um projeto novo. Também dizer-te que Saturno está retrógrado até ao dia 12 de dezembro, já há muito tempo que Saturno não ficava assim retrógrado, está na altura de tu olhares e dares este salto quântico, que de facto é para isso que esta torre vai cair. O Tarot está a pedir que as coisas vão entrar num ritmo no qual tu não vais ter mão para as parar ou para condicionar o ritmo às quais elas vão acontecer. Tens que aprender a largar, a deixar as coisas ruírem à tua volta e a confiar na tua intuição. Começa a olhar mais para dentro. Tens todas as ferramentas para resolver tudo e toda a força para avançar. Confia mais no teu potencial e duvida menos de ti. E pronto, acho que foi um resumo de 11 minutos em 6. Acho que consegui. Espero que te ajude e um beijinho muito grande. Gosto muito de ti. Eu também gosto muito da minha amiga Ângela e quero agradecer-lhe por esta participação. Eu até tinha pensado ir ler as previsões do signo, mas na verdade não vou. Porque eu acho que eu não percebo nada destas cenas, como vocês sabem, mas eu acho que as previsões do signo não é a mesma coisa que uma leitura personalizada de tarot, que foi o que ela fez. E eu, não sabendo se as coisas estão relacionadas, eu, no meu íntimo, acredito que não, e não vou desfazer aquilo tudo que ela disse aqui. Portanto, vamos seguir com esta versão
que eu acredito que é a melhor das versões. Ainda para mais, ela deu só o trabalho de explicar isto tudo, é absolutamente incrível. E mais uma vez, embora não esteja aqui a gravar o episódio comigo, participar e querer participar, e sem dúvida uma das várias pessoas que marcam o percurso deste podcast, porque faz sempre questão de dizer alguma coisa, de partilhar uma story, de comentar, de me mandar pessoalmente o seu feedback sobre cada episódio, sobre os temas, a sua opinião. E eu valorizo muito, não é a única, mas é uma das, e eu valorizo isso mesmo muito. Identifico-me muito com aquilo que ela disse, faz-me sentido com aquilo que eu estou a planear, e portanto é isso. Mas mais uma vez só prova aquilo que eu tenho vindo a concluir, é que eu tenho muita sorte com as pessoas que me rodeiam. Sem dúvida que nos últimos anos da minha vida eu tive a oportunidade de fazer amizades que hoje em dia são super importantes para mim mesmo, e que só, pronto, estando tudo alinhado obviamente e acontecendo como aconteceu, desculpem, fiquei distraída com uma mensagem que recebi, acontecendo. Não sei o que é que ia dizer. Precisava de ir ao vivo para trás. Fiquei mesmo, interrompeu-me mesmo o raciocínio a receber esta mensagem. Mas pronto, as pessoas têm sido sempre importantes em cada fase que eu passei ao longo destes últimos 2 anos, e só prova isso mesmo, que é já sei, acontecendo tudo como ela fala que vai acontecer e que está alinhado com aquilo que eu também penso, é que aquilo que é sempre transversal é ter pessoas incríveis do meu lado e que nunca me deixam, e que me deram muitas provas em como eu às vezes sinto que não conhecia o verdadeiro significado. Não é conhecer o verdadeiro significado da amizade, porque eu tenho boas amizades que vêm de há bastante tempo, mas eu nunca olhei à minha volta e vi tanta gente boa, genuinamente boa para mim, como eu vejo hoje em dia. Não é que seja em muita quantidade, é que são várias pessoas, tanto as de há mais tempo como as de agora, que são mesmo incríveis e que me deram a oportunidade de conhecer sentimentos novos em relação a amizades. E isso é mesmo muito importante para mim, porque também me deu, lá está, tudo o que falamos aqui de concretizar as coisas, conseguir ter o compromisso, é muitas vezes o facto de ter pessoas como estas que vão, que incentivam, que mandam opinião, que mandam ideias de temas que eu às vezes não faço e que adio e não sei o quê, mas nunca desistem de me dizer algo sobre cada episódio, e que isso acaba por validar ainda mais este compromisso de vir aqui e falar, porque estas pessoas também se dão ao trabalho de me dizer e etc. E isso é mesmo muito importante. Portanto, mais sobre estes temas falaremos com certeza em breve. Para já é isto, que vou exportar o episódio, fazer o upload para daqui a bocado estar a ver o meu episódio da novela, tá? Que eu estou muito entusiasmada e tenho que me pôr aqui em posição confortável para poder mimar o meu pequeno Fausto, que apesar do calor que se faz sentir na minha casa, não dispensa o seu colinho diário. Portanto, temos que tratar deste mimo. Meus amigos, vou à minha vida, tá? Que já se faz tarde. Quero só desejar-vos uma boa semana, agradecer ao meu amigo Osvaldo por ter feito o meu jingle. Acho que tinha de dar os parabéns a um ouvinte assíduo deste podcast, o Ricardo. Acho que ele me pediu para lhe dar os parabéns, portanto, parabéns ao Ricardo. E é isso, acho que por esta semana é tudo. Sejam bons uns para os outros, tá bem? Porque isso, no fim, recompensa-nos sempre. E um grande beijo. Tudo bom? Sim?